Começando mais um bate-papo aqui, hoje com um convidado ultra especial. Deixa a galera entrar, que daqui a pouco eu vou chamar ele. Júnior já tá por aqui, né? Ana Júlia, Ana Maria, Joyce, Flauber, Claudiane, Marcos Vinícius. Olá, Flauber, tudo bem? Lívia, Isabel, vamos entrando, vamos chamando o pessoal. Bia acabou de entrar também, né? Vamos começando a chamar o pessoal, que a gente vai bater um papo com esse ator que é referência no Brasil, não apenas pelo seu talento de interpretação, de palco, mas sim pela a bandeira que ele levanta da representatividade, do ser nordestino, do ser afro-brasileiro, né? E que tem aí uma trajetória muito bacana que a gente vai conhecer um pouco hoje aqui na live. Então vamos chamando aí o pessoal, vamos chamando quem está online, que hoje vai ser, né, o tema da nossa aula, né, da semana, das nossas aulas remotas de arte, e até para quem não é aluno, aliás, vai ser um bate-papo ultra interessante. Vamos falar de arte, vamos falar de teatro, vamos falar de superações, né, tudo isso que a gente está precisando ouvir nesse tempo de pandemia, de confinamento, conhecer um pouco mais desse talento, né? Talento potiguar que está aí brilhando pelo Brasil e, por que não dizer assim, pelo mundo, né? Olá, Flauber manda um olá aqui, Ítalo, Guilherme entrando, né? Então vamos entrar que a gente vai bater um papo com ele, né? Então olha só, gente, quero dar boas-vindas para quem está assistindo, né? A quem me segue, quem não me segue, aos meus alunos, né? Dizer que estamos com saudades, ao pessoal da escola Senador José Bernardo, escola estadual Santa Terezinha em São João do Sabugi, a escola João Alencar de Medeiros, né? Em Poeira. Dizer que esse momento aqui é um momento nosso, né? Não deixa de ser um momento de aprendizagem, porque quando a gente fala de arte, fala de cultura, a gente está aprendendo o tempo todo, né? E daqui a pouco eu vou chamar ele, Júnior Dantas, que humildemente aceitou esse convite, né? O cara que tá aí todo dia fazendo um monte de live, e ele abriu esse espaço para poder interagir com a gente, e isso aí é uma honra, né? A gente tem que realmente agradecer e honrar o talento desse cara que se possibilitou, né, a abrir um pouco do seu tempo para que a gente pudesse conhecer um pouco da sua carreira, né? Rosana, cheiro, saudades, viva o Flima. Né? Então, para quem está chegando agora, quem não conhece o trabalho de Júnior Dantas, olha só, né? Quando era criança, lá na cidade em Poeira, o ator Júnior Dantas se ofereceu para interpretar o Pequeno Príncipe, o personagem consagrado do autor Antoine de Saint-Exupéry, né? Ouviu da professora que não dava para o papel. Por quê? Adivinha, né? Não tinha cabelos loiros, nem olhos claros. Mais que isso, né? Ouviu que só existiam príncipes brancos. Isso dói, né? Isso dói demais. Deixa estar que o tempo passa e Júnior se torna um ator profissional. A vida dá voltas, não é verdade? Passa a morar, né, no Rio de Janeiro e resolve aquela velha questão do passado montando o espetáculo O Pequeno Príncipe Preto, inspirado na obra original do francês Antoine de Saint-Exupéry. Mas desta vez, né, como negro no principal, né, no papel principal, ou seja, ele próprio, ele adaptou a história dele, né, vivida aí na cidade em Poeira, para esse fantástico mundo do Pequeno Príncipe, né? Ele mostrou valores que ontem eu tive o prazer de estar conversando com ele, né, para conhecer melhor para esse momento aqui, e ele mostrou realmente, né, que o papel, né, dessa peça é a história da vida dele, que vocês vão conhecer um pouquinho daqui a pouco. Com produção independente e direção, né, de vários profissionais lá do Rio de Janeiro, do Brasil, a peça já foi apresentada em mais de 30 cidades de norte a sul do país, com um público que já supera, gente, as 60 mil pessoas, né, número 20 vezes maior que a população da cidade em Poeira. A cidade ainda não recebeu o espetáculo, é uma pena, e Júnior já vou cobrar, viu? Assim que tiver um fundo incentivar a cultura, o pessoal que trabalha aí com cultura em Poeira e São João do Sabugi, vamos tentar trazer o espetáculo do Júnior para poder a gente prestigiar, né? A cidade natal do Júnior Dantas tem que ter, né, esse prestígio de um dia ter essa obra, né?
Aliás, nem, não só São João quanto Ipueira, mas nem Natal, né, que é a grande cidade, né, a representatividade maior, né, a capital do Rio Grande do Norte, ainda não recebeu o Pequeno Príncipe Preto. Mas é o grande desejo do ator, né, se apresentar na sua própria casa. Como que nem ele mesmo estava falando. Mês de agosto, festa de agosto, que é a festa da padroeira, ele prioriza, ele para todos os trabalhos que ele está fazendo lá, né, na cidade dele, lá no Rio de Janeiro, e ele vem curtir a família, os amigos, e ele tá aqui, né, e ele já me contou alguns projetos que eu não sei se eu vou poder falar, eu vou deixar que ele fale, porque você sabe que eu falo demais, então eu vou chamar ele, deixa eu ver se ele tá aqui. Júnior, se você tiver aí, me manda o convite, que eu sou um pouco, né, perdido aqui em administrar essas redes sociais aqui. Apesar que ele já tá por aqui, né? Já assinei aqui pra ele. Manda o convite de participação, Júnior. Opa, peraí, acho que eu já achei aqui. Vamos lá, vamos esperar agora a entrada de Júnior Dantas. E as perguntas quem fez, né, foram os alunos do ensino médio, tanto de Ipueira quanto de São João do Sabugi. Opa, chegou gente aqui? Oi, oi. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Júnior, dizer que primeiramente que é um prazer, né, em nome da arte, da cultura, da educação potiguar, né, em nome das escolas estaduais de São João do Sabugi, de Ipueira, né, sua casa, dizer que é um prazer ter você aqui para bater esse papo conosco e conhecer um pouco da sua história, né? Já estou vendo aqui Corrinha dizendo amo, né? Alguns alunos também mandando mensagens. Mariana mandou uma mensagem aqui também muito bonita. Isso é muito legal, que reconhecimento é tudo, né? Reconhecimento é tudo, é tudo, é tudo. E principalmente, né? Como ontem a gente estava conversando, né? Eu elogiando seu trabalho e você dizendo, olha, Júnior, é interessante que os alunos ou então a população valorize meu trabalho, mas é interessante que ele saiba que nada disso aqui foi romântico, né? Nada disso aqui foi fácil, disso aqui caiu do céu e que eu não consegui assim de mãos beijadas, né? Que eu ralei muito para chegar onde eu cheguei. E hoje a gente vai falar sobre sonhos, vai falar sobre isso, né? Que eu falo muito com meus alunos, né? Quando a gente tem esses momentos, que é isso, é de acreditar, de ter um sonho, de ter uma crença em si, porque a gente já vive numa terra onde muita gente não acredita, né? Os políticos, o sistema, aliás, o país todo, mas a gente sabe que quando é mais do interior, principalmente de São João, de Ipueira, que é considerado, né, bem dizer, a unha da pata do elefante no mapa, né? Quando a gente olha o mapa do Rio Grande do Norte, é a cidadezinha ali escondidazinha lá no cantinho, mas que tem grandes talentos, né? Que tem uma diferença enorme. Eu mesmo tenho muito orgulho, né? Sou paraibano, mas eu tenho muito orgulho de estar nessa terra, de ter meus alunos aí no Rio Grande do Norte. E tem uma equipe toda, né? Corrinha está aqui, né? E Corrinha eu rasgo elogios, né? Meus diretores, coordenadores. Eu sou muito feliz em trabalhar nessa terra. Pronto, já falei demais, Júnior. Né? Então... hoje a gente vai ter, né, um show de perguntas. Eu, infelizmente, não vou poder fazer todas as perguntas dos alunos aqui. E é como eu estava falando para eles, como são muitas perguntas, e eu não vou dar créditos a fulano nem cicrano, porque às vezes alunos têm ciúme, né? Vai dizer, não, professor, babou fulano, fez a pergunta dele. Então não vou citar nome de aluno nenhum, né? Foram os alunos que vão fazer essa entrevista, né? Eles mandaram para mim as perguntas. Foram muitas perguntas aqui, tem quase 40 perguntas, mas claro que a gente não vai isso tudo, porque a gente sabe que você é um homem super ocupado. Daqui a pouco tem compromisso, né? Então a gente vai por parte aqui, contando um pouquinho da sua história. E, Júnior, nessas aulas que a gente estava fazendo remota, eu passei um vídeo para o pessoal do ensino médio de uma entrevista sua que você deu há alguns anos atrás, quando você estava com um espetáculo em cena do Pequeno Príncipe, você falando da sua história, das dificuldades, e até nesse texto que eu estava lendo aqui, né, eu achei isso muito impactante, você falar que você era apaixonado por essa obra do Antoine de Saint-Exupéry, né, era o Pequeno Príncipe quando você era pequeno, que você queria muito fazer um espetáculo, que você queria ser um príncipe, e que isso aí foi meio que quase castrado, graças a Deus não lhe castraram o seu sonho, né, na infância. Queria que você me contasse um pouco da sua infância, como foi, né, sua infância no interior do Seridó, né, uma criança que estudava em escola pública, que tinha uma vivência humilde e que tinha um sonho de atuar, de ser um protagonista e ter isso vetado. Como você vê, como o Júnior de hoje, de 2020, visualiza o Júnior da infância?
Primeiro, boa tarde a todo mundo que está assistindo, aqui que está ligado na gente, nesse papo, nessa conversa. Dizer que estou muito feliz pelo convite, porque é sempre bom estar aqui contando essa história, reafirmando. E eu estou aqui em Poeira, né? Nada melhor do que contar essa história de onde tudo começou. A minha infância foi toda aqui, né? Estudei aqui, tenho muitas referências. A minha família mora aqui, meus amigos. E vendo tudo isso, né? A gente chegar a marcar essa live, porque com certeza o Pequeno Príncipe Preto chamou muita atenção e você usou isso em sala, né? Em sala de aula ou virtual com seus alunos. E ver que da trajetória toda, né? Como você falou, não foi fácil, você tem que se dedicar, procurar aprender, se jogar mesmo no mundo, né? Quando você tem um sonho. E realmente isso aconteceu quando eu era criança. Teve a apresentação do Pequeno Príncipe na escola, né? E eu pedi para fazer o príncipe e eu recebi o não, porque as minhas características físicas não pareciam com as características daquele príncipe que estava no livro, né? Então, assim, eu tive uma infância muito lúdica, muito legal. Aqui tem um grupo de teatro amador, circo. É uma cidade que tem muitos artistas, mas na minha infância não tinha muitas referências positivas nos personagens, né? Nos livros, na televisão. Nos desenhos animados, seja super-heróis ou príncipes, e assim você cresce sem ter muitas expectativas, né? Assim, você não se reconhece naqueles personagens. E por que é que todo príncipe tem que ser loiro, do olho claro, chegar num cavalo branco, né? Então, assim, claro que hoje eu me questiono, e na época eu não entendia muito bem, até porque os personagens que eu tinha acesso, por exemplo, era do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Até a Anastácia, que era negra, mas só servia a mesa, ou o Saci Pererê, que não tem uma perna, fumava. E quando eu ligava a TV, as apresentadoras eram todas loiras, as ajudantes de palco também tinham que pintar o cabelo de louro, né? Então você não se vê representado, você não se reconhece nessas pessoas, né? Que são tão importantes assim na nossa infância, né? Que mexem com o nosso luto, com o nosso imaginário. Então chegar no Pequeno Príncipe Preto para mim é uma realização e também uma forma de estar ajudando a outras pessoas também que não tiveram, assim, da minha geração, gerações anteriores. Hoje a gente já tem mais personagens, né? A gente já fala mais sobre isso. Eu não lembro de conversar sobre esse tema com a minha família, por exemplo, tom de pele, cabelo crespo, né? A gente aprende que tudo é ruim, né? Que o cabelo é ruim, que a boca é grande, é feia, e de como ressignificar isso e transformar isso em coisas legais. Então, o Pequeno Príncipe Preto é um espetáculo assim que as pessoas saem felizes, né? Um espetáculo que trabalha a autoestima das pessoas, das famílias, né? Assim, eu não digo só das crianças, mas as famílias. E o retorno é sempre muito bom. Quando acaba a peça, a gente fica conversando horas, e as mensagens que chegam também bem positivas. Coisa boa, Júnior. Assim, interessante que você não desistiu, você continuou no seu sonho. E já que a gente já iniciou falando um pouquinho sobre representatividade, eu sei que isso aí é um assunto que ainda é muito novo e que ainda assusta muita gente, no sentido de se expressar. É negro, é preto, né? Por que agora o correto é se chamar preto e não negro? Então, na verdade, as duas formas estão certas. Eu acho que cada pessoa ela diz a forma que quer ser chamada. O Pequeno Príncipe Preto já está ali no título, porque é uma forma também de chamar atenção nessa forma da representatividade e as pessoas sacarem que a gente não está falando daquele príncipe clássico conhecido no mundo inteiro. Né, que agora a gente está falando de um príncipe que é brasileiro, que a gente colocou a cultura africana, que a gente fala palavras em Yorubá, fala sobre os orixás, que na música vai ter um tambor. Na verdade, nos Estados Unidos é o black, né? O preto. Aqui no Brasil, a gente ressignificou. Né? Aqui no Brasil é o movimento negro. E a gente usa muito negro, mas não está errado falar nem negro nem preto. A gente, na verdade, decide como quer ser chamado. E aí a gente vai. E é um tema até que é muito discutido também sobre essas duas palavras, mas é porque o preto mesmo, né, que é o black, nos Estados Unidos é o black, aqui no Brasil a gente ressignificou e chama de negro, mas não é errado nenhum nem outro. Júnior, tem uma pergunta aqui curiosa que você até já respondeu metade dela, que eu estava vendo aqui, um aluno ou aluna colocou assim, olha, sobre a sua trajetória, essa parte que ficou marcada na sua vida, sobre a sua professora, né, não deixar você ser o pequeno príncipe por causa da sua corte feriu, né? O que você quer passar para o seu filho? Gente, a gente sabe nem se Júnior quer ser pai, né? Então, o que é que você quer passar para o seu filho futuramente? E o que
faria se acontecesse, né, a mesma coisa com o seu filho em relação a esse tipo de preconceito dele querer um papel e na escola ou em algum, sei lá, algum grupo artístico, tipo assim, repreendesse ele por causa da cor de pele. Como você trataria essa questão, né? Eu acho que os filhos é o público, né? Porque essa mensagem, essa história, quando as pessoas vão para o teatro, que tem esse encontro, eu acho que as pessoas já estão ali abertas para ouvir isso. Eu acho que são coisas que acontecem, infelizmente, todos os dias. O racismo ele está presente, seja em casa, seja na escola, seja na rua, no churrasco com os amigos, no jogo de futebol. E a gente tem que conversar, e eu acho que isso é uma luta de todo mundo, de todas as cores, não só das pessoas negras. Eu acho que se isso acontecesse com um filho, como falei na pergunta, não seria uma coisa legal, né? Mas eu acho que eu já conversaria mais com ele. Eu acho que a gente tem que, desde cedo, desde de pequeno, apresentar filmes de autor, né? Livros de autores negros, músicas, muitas coisas de dizer de como ele é bonito, de como as características físicas dele também são bonitas. Assim, a gente aprende que tem um padrão, né, que a gente tem que se encaixar nesse padrão, mas nós somos únicos, né? Ninguém é igual a ninguém e nós somos bonitos do nosso jeito, com as nossas características. Então, mostrar como é bacana a gente se reconhecer, falar da nossa ancestralidade, das pessoas que vieram antes da gente, né? Quem é a nossa família, que a gente tem orgulho da nossa história, porque é uma luta, não é um assunto só que, né, está surgindo hoje, é uma luta que vem de muitos anos e de como nós temos uma história bonita e de como a gente tem que se orgulhar dessa história. Então, a gente tem até uma frase que diz, né, que a gente não nasce negro, a gente torna-se Uhum. negro. Então, a partir desse dia, quando você decide, que você se reconhece, tudo muda e você acaba passando essa mensagem para as pessoas de alguma forma, né? Mas a gente tem que sim se defender. Tem muita gente que não está aberto para o diálogo, né? Mas assim, a gente sabe que racismo é crime, é inafiançável e que a gente não pode ficar calado e tem que lutar. Verdade, o pessoal aqui tá mandando várias mensagens, né? Muitos corações, muitos emojis aqui com aplausos, né? O Arthur de Brita aqui disse verdade, racismo não. Gitana Leão disse hoje você tem muitos filhos, né? Isso. Porque independente de ser filho biológico ou não, mas você gerou os filhos dos talentos, os filhos que lhe admiram da sua terra, né? Que isso aí não tem preço, né? Então, estão perguntando também aqui, olha, como foi o seu primeiro contato com o teatro? Foi na escola ou igreja ou em outro tipo de grupo? Você fazia algum curso? Então, aqui em Poeira é uma cidade super cultural. Assim, tem um grupo de teatro amador chamado Raio de Cultura, que existia na época da minha infância, mas eu lembro de fazer teatro na igreja, assim, lembro de fazer na escola, que às vezes eu escrevia texto, teve uma época que eu queria só dirigir, lembro de fazer em casa também, né? Eu acho que eu sou de uma geração também de muita televisão, né? A gente tem muita como referência a televisão, aquele mundo lúdico. E a criança, na verdade, quando ela está brincando, ela já está fazendo teatro, né? Quando ela brinca que tem uma amiga invisível, quando ela pega dois bonecos, duas bonecas e começa a criar uma história, ou quando está brincando com um amigo, isso já é uma forma de fazer teatro, né? Mas então, quando eu fui morar em Campina Grande, sim, que eu entrei num teatro, né, um espaço físico que por até hoje não tem, e foi lá que eu comecei, fiz parte de duas companhias, comecei a me profissionalizar, a tirar o registro profissional. E de Campina fui para Angra, e de Angra fui para o Rio. Enfim, é uma longa história, mas é só para dizer que eu comecei sim aqui em Poeira. Muito bem, bacana. Então, Ipueira realmente é o seu berço, é sua semente da, da paixão pelas artes cênicas, né? É interessante ouvir isso, né? O quanto a escola, ela também faz a diferença. A igreja mesmo, por mais que alguns ainda critiquem religiões e tal, mas assim, as religiões têm ajudado as igrejas, né, a descobrir vários talentos, seja na música, na dança, no teatro, né? Tem muitos trabalhos culturais bacanas também. Bom, então assim, uma pergunta que eu já sei, mas que os alunos estão perguntando aqui, né? De onde surgiu a ideia do Pequeno Príncipe Preto, né? Foi totalmente da sua história, da história de algum amigo, né? Como surgiu essa narrativa? Então, na verdade, eu moro no Rio de Janeiro, né? Atualmente, eu faço parte de uma companhia lá chamada Mundé, há 11 anos. E eu sempre só fazia mais os espetáculos da companhia. Chegou um momento que eu quis fazer um projeto meu que fosse independente, que eu falasse a minha história.
e que seria o meu primeiro monólogo, né? E foi quando eu lembrei dessa história que aconteceu na minha infância e falei, eu acho que seria bacana eu contar essa história nos palcos, não só para mim, né? Porque eu estava colocando isso para fora, mas também ajudando a outras pessoas, que a gente sabe que essas histórias se repetem todos os dias. E foi aí quando eu comecei a chamar os amigos, né? Mas eu já sabia de eu que criei o nome, né? O Pequeno Príncipe Preto. Uhum. Eu já sabia mais ou menos que como que seria o espetáculo, a obra, né? Os argumentos, por onde que ele iria passar, qual seria, por onde ele iria percorrer. E que sim, surgiu dessa história pessoal, desse fato que aconteceu na minha infância, quando eu não pude fazer o príncipe na peça da escola. Então, aí depois comecei a chamar os amigos, todo mundo começou a acreditar no projeto, né, a embarcar nessa minha viagem. A gente, quando está montando uma peça, não sabe muito bem onde é que vai chegar, se vai fazer sucesso, se vai ter mais de uma temporada, se vai dar público. Então, o Pequeno Príncipe Preto, para mim, realmente é essa coisa que, sim, a gente tem que sonhar, tem que acreditar, né, porque eu fui apresentar em lugares que eu nunca tinha ido na vida, e não só lotou, como tive que fazer sessão extra, e de entender de como a gente tem poder, né? Quando a gente acredita, de como a gente é forte, de como a nossa história pode chegar nas pessoas e ajudar outras pessoas também. Júnior, não tem coisa melhor, né? Quando a gente está no teatro, está nesse processo de criação, a gente receber aplausos, ou o artista receber aplausos. Isso é mais gratificante, às vezes, até do que o próprio cachê, né? Você vê que realmente olhar para os olhos da plateia, ver gente chorando, aplaudindo, né? Porque isso é um reconhecimento que é ímpar. E até no teatro, na escola, eu falo muito com meus alunos quando a gente está nas peças, justamente isso, o quanto a gente deve se sentir honrado quando a gente recebe um aplauso e gratificado, né? Porque é algo de bom que a gente está deixando naquele momento e que está fazendo a diferença na vida das pessoas, né? O Ítalo, ele fez uma pergunta aqui interessante e ele queria saber se você já se reencontrou depois de todo esse processo da sua vida com essa professora que lá no passado meio que deu uma discriminada, né? Dizendo não, ou então que meio que lhe evitou que você fosse um protagonista por talvez ser preto ou por ser preto, né? Então, se você já teve esse encontro com ela depois disso tudo, assim, se ela será que já sabe disso que isso lhe magoou no passado? Na verdade, eu estou em Poeira e todo mundo aqui se conhece, né? E essa pergunta é uma pergunta frequente. Quem é essa professora? Então, assim, na verdade, eu não guardo mágoa. Eu encontro, sim, com a professora, mas eu não falo sobre. Eu acho que não precisa. E, assim, Uhum. todo mundo aqui se conhece. A gente é uma grande família, na verdade, não tem mágoa. E assim, na época aconteceu. Eu não entendia muito bem o que era, né? Porque na minha cabeça poderia ser o que eu quisesse ser, eu poderia ser príncipe, eu poderia ser rei, eu poderia ser super-herói, mas é algo que já foi botado para fora, já Superado. fiz o espetáculo, então é isso. Tá tudo bem, tá tudo certo. Pois é, o seu talento pagou qualquer tipo de preconceito ou mágoa lá do passado, né? O reconhecimento do que você gerou com isso tudo. Tem uma pergunta que é um comentário bem extenso que colocaram aqui, eu achei interessante. Eles, olha, colocaram assim: Júnior Dantas, achei sua história uma verdadeira motivação para as pessoas que passam pelas mesmas coisas que você encontrou no decorrer da sua trajetória. Sua história, para mim, é um motivo de superação, pois pertencemos a uma sociedade incoerente, injusta, preconceituosa, racista e cheias de desigualdades sociais. Minha pergunta é: qual foi sua maior motivação para não desistir dos seus sonhos e como você conseguiu, né, adquirir, né, esse quadro para poder superar as dificuldades no geral com os preconceitos e os nãos? Pois é, na verdade é uma luta diária, né? Não é fácil, não existe uma fórmula que você fala, agora eu vou apertar esse botão e aí eu vou ser o super-herói poderoso e vou enfrentar o mundo. Não, tem aqueles dias, claro, que nós somos seres humanos, que a gente tá um pouco, ai, tô cansado, ai, agora eu vou tentar mais uma vez, se eu não conseguir, vou desistir, vou... E aí a gente tem aqueles dias também, né? Aí vou voltar para Ipueira, para onde está minha família. Mas eu acho que eu sempre tive realmente muita garra desde criança. Eu queria muito ir além, assim. Eu sabia que eu poderia sair daqui para estudar, que eu queria fazer teatro, que eu queria conhecer outras pessoas. E assim, eu sempre fui pé no chão. Assim, eu nunca esqueci as minhas raízes. Eu tenho o maior orgulho de ser de Ipueira, nas entrevistas sempre falar o nome de Ipueira, estar aqui com minha família, com os meus amigos. É, e eu acho que quando a gente se descobre, se aceita, acredita no nosso potencial, claro que às vezes com o tempo também vem chegando a maturidade, e aí você vê
como é incrível ser a gente mesmo e não imitar ninguém, não querer estar dentro de um padrão que a sociedade, né? Assim, a gente quando criança, quando adolescente, a gente para ser aceito às vezes pela sociedade, a gente até imita o cabelo ou o tênis, mas eu gosto muito também, como você falou, assim, de ser se eu for referência para uma pessoa, para um jovem, para uma criança, para seja lá quem for, eu já fico muito feliz. E claro que eu tenho minhas referências aqui em Poeira, de pessoas que saíram daqui e foram estudar fora, de pessoas que conseguiram fazer uma universidade, de pessoas que Uhum. eram artistas. Então, tudo isso foi me influenciando e me fazendo acreditar. Olha aqui, não para de subir corações, não para de subir aplausos, não para de subir carinhas com corações nos olhares aqui. Porrinha tá até comentando aqui, Júnior Dantas é um exemplo de perseverança, de luta, humildade e resistência, né? Com Ah, certeza, obrigado. não precisa nem contestar, você realmente é um orgulho muito grande para essa região aí do Seridó. Então, olha só, mais uma pergunta aqui que os alunos fizeram. É, Deixa eu ver, até me perdi aqui no relatório. Sim, Essas perguntas aí também, são depois você pode me muitas. mandar, eu posso responder para as pessoas, sei lá, se você me Uhum. mandar, e aí Tá? depois você manda para eles, né, lá Sim, no sim. grupo da escola. Tá certo, tá certo. Deixa eu ver aqui. Sim, o pessoal está perguntando aqui, na sua trajetória da sua vida, né? Qual foi o pior obstáculo que você teve que passar na sua trajetória artística? E qual a sua maior motivação e inspiração, né? Inspiração para seguir adiante? Porque, como a gente falou no início do papo, né? Não foi uma história romântica, não foi uma história que você veio, digamos, de filho de globais, né? Estreando aí, ou então. é, né, com tudo caído do céu. E você realmente, né, saiu de Empoeira, foi parar com a cara e a coragem lá no Rio de Janeiro, onde foi que começou a sua nova etapa da vida. Então, como foi isso, assim, desses obstáculos, né? Eu acho que a grande dificuldade também é você sair no mundo, você vai para uma cidade onde você não conhece ninguém, onde você não tem amigos, onde você não tem família, e você tem que recomeçar do zero e provar todos os dias que você sim é capaz, né? Não é porque eu saí de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, que tem um pouco mais Uhum. de 2.000 habitantes, que eu não posso trabalhar, mostrar, apesar que aqui ainda não tem um teatro, espaço físico, sabe? E de mostrar que a gente é capaz. Então, assim, não tem uma história específica, um fato específico. Eu acho que todos os dias, quando eu falei, é uma luta diária, né? Não existe um dia assim que fala, nossa, isso aqui aconteceu e aí tal. Porque todos os dias a gente é humano, todos os dias tem algo novo acontecendo, né? Então, assim, um fato específico eu não teria, mas essa dificuldade, você tá num lugar onde é uma outra cultura, onde você tem que chegar e conhecer as pessoas, mostrar quem você é, e mais uma cidade no Rio de Janeiro, né? Onde é uma cidade de referência, onde as grandes TVs estão lá. Então, os artistas, os atores chegam todos os dias lá achando que vão chegar e que é fácil, né? Então, assim, é muito estudo, é muita dedicação. Deve chegar milhares de pessoas, tudo na rodoviária, no aeroporto, nas escolas de teatro, nas universidades de teatro no Rio de Janeiro. Então, às vezes, claro, eu lutei muito, mas às vezes eu sinto um pouco de sorte de fazer parte de uma companhia onde já tem várias pessoas que já têm uma estrada, né? Seja na televisão, no cinema, e de estar trabalhando ao lado dessas pessoas, de autores também bacanas, diretores, e estar levando um pouco da minha pessoa para lá, né? Porque eu nunca deixei de ser Júnior, nunca deixei o meu sotaque, e as pessoas aceitam como eu sou. Acho que, e na nossa companhia lá, o Mondé, é legal porque tem várias pessoas de vários lugares. Tem gente da Paraíba, eu do Rio Grande do Norte, tem gente de Minas, do Sul, do Rio de Janeiro. Então, quando junta isso, essa salada, eu acho que é isso, dá esse borogodó bom que as pessoas gostam. Olha aqui, muitos elogios, né? Marcos Figueiredo aqui já mandou várias mensagens elogiando seu trabalho. Fabiano, jornalista, né? Também já mandou vários elogios aqui. E Poeira tá Rosimeire, bombando, hein? Poeira tá né? bombando, está em Pronto. peso. Rosimeire, dizendo que em São Paulo você deu um show lá em São Paulo e que foi fantástico também. E tem uma Então, pergunta que eu achei. Sim, pode bem falar. rapidão, essa apresentação que ela está falando de São Paulo foi no Teatro Municipal, né? Que eu sempre gosto de destacar também, porque foi um dia histórico. O Teatro de São Paulo geralmente só tem ópera e balé. Então, ter uma peça Uhum. de teatro já é um evento, já é como se fosse o Cometa Halley naquele dia passando por aquele lugar. E assim, eu saí do hotel, eu pensava que não ia dar a ninguém. Meu Deus, ninguém conhece esse Júnior. Quem vai para o Teatro Municipal de São Paulo?
um dos maiores e mais incríveis teatros do Brasil. E quando eu cheguei na frente do teatro, já estava dando voltas, não tinha mais ingresso. Foi uma apresentação para quase 2.000 pessoas. Então, assim, foi uma apresentação histórica que eu falava cada palavra devagar, assim, para que aquele momento, que eu não sei se vai voltar a acontecer na minha vida, eu aproveitava cada palavra do texto. Foi muitos momentos de cena aberta, porque foi no dia 20 de novembro, era Dia da Consciência Negra, né? Imagina, você está apresentando o Pequeno Príncipe Preto lá. E muitas famílias indo pela primeira vez ao teatro, né? Famílias negras também indo pela primeira vez ao teatro. E só ressaltando que eu falei para você, apesar do espetáculo ter um recorte racial, é um espetáculo que é para todo mundo, para todas as cores, né? Porque fala sobre diversidade, Uhum. sobre as diferenças e como é importante a gente se respeitar. Então as pessoas elas se reconhecem, seja alta, baixa, magra, gorda, que usa aparelho, que usa óculos e que a gente, né, em algum momento da vida, seja na escola, a gente sofre racismo, preconceito, bullying e tantas outras palavras chatas, mas que acontecem na nossa vida. Estão perguntando aqui agora, né, dessas perguntas que mandam no privado, se você já pensou em ser um escritor de livros de motivação, né, colocar no papel, né, embora o Pequeno Príncipe Preto, embora você não publicou algo referente ao texto da sua história, né, então você pensa também futuramente colocar, escrever algo sobre motivação, superação, com base dentro da sua história? Olha, isso é uma ótima ideia que eu não tinha pensado. E olha que o meu próximo espetáculo infanto-juvenil, né, que eu sempre tive a ideia de fazer essa trilogia, que começaria com o Pequeno Príncipe Preto. Já assim, a gente já pensa em lançar o livro, mas com esse tema aí de motivação, acho que, olha, já vou anotar aqui no meu caderno, hein? Bacana. Deusilene, que é, né, tá dizendo aqui, Júnior Dantas é um orgulho não só para nós ipueirenses, mas para todos os jovens do interior que sonham ganhar o mundo e viver da arte. Uma história de resiliência que merece ser contada. Deusilene é a minha coordenadora, um cheiro para ela. E eu Ah, concordo, viu, obrigado. Deusilene? Valeu, Né? Deusilene. Um abraço. Outra coisa também, uma pergunta interessante que fizeram aqui é porque todo mundo, assim, ninguém nasce sozinho, ninguém também luta sozinho. Sempre, por mais que tenha sido difícil a batalha, por mais que tenha sido difícil, a gente tem sempre uma mão que aparece em um determinado momento que nos ajuda, nos motiva, nos dá um empurrãozinho, né? Nem que seja, sei lá, um abraço, né? Então, estão perguntando aqui os alunos, né? Quem foi a pessoa que mais lhe ofereceu esse tipo de ajuda, ou então, assim, lhe ajudou, que você agradece, né, a chegar onde você chegou hoje? Olha, a lista é grande, assim, porque por todos os lugares que eu cheguei, né, quando eu saí de Poeira, fui morar em Campina Grande, depois fui morar em Angra dos Reis, e depois no Rio, eu sempre encontrei anjos, assim, no meu caminho. Então, desde a minha família aqui em Poeira, os meus amigos, que sempre acreditaram em mim e que sempre me incentivaram, né, em todos esses lugares eu conheci pessoas muito especiais, assim, que me abraçaram, né, e que me abraçaram e que realmente nesses dias mais difíceis, quando você pensa em desistir, quando, ai meu Deus, como é que vai ser? Tinha sempre alguém muito bacana do meu lado, como eu tenho até hoje. Então, assim, falar o nome só de uma pessoa seria quase que impossível, porque eu tenho uma lista, assim, de todos esses lugares que eu passei e de como essas pessoas são importantes para mim e que eu agradeço muito até hoje a todo mundo. Júnior, estão perguntando também aqui sobre o teatro, né, dentro dessa linguagem. Qual segmento que move mais seu coração? Se teatro, se o cinema, embora eu acho que isso é bem claro, né? O teatro, o cinema ou televisão, né? O que é que você, assim, ama de coração em fazer, assim, que você gostaria de se dedicar mais? Então, na verdade, são coisas bem diferentes, né? Assim, eu gosto muito do teatro, eu sempre tive esse foco no teatro. Fui para o Rio tentar não, fui estudar, fui fazer parte de companhias lá, eu sempre fiz parte de companhias de teatro. Mas claro que se rolar, fazer cinema é um grande sonho, assim. Eu acho que cinema é uma coisa que me atrai muito, não só pela linguagem, mas é uma coisa, não sei, desde criança também tinha muito acesso ao cinema, né? Mas vai que rola TV, assim, a gente vive num momento de muita internet também, né, que a gente tem produzido muitas coisas também na internet, aprendendo, se redescobrindo também nesse momento de quarentena, de pandemia, e porque nem é o cinema e nem é o teatro e nem é a TV, é a internet, então também como que seria essa linguagem, mas como você falou, é bem claro, assim,
teatro para mim é tudo e é algo que eu quero ir além. Apesar de eu ter uma formação em comunicação social, né? Eu trabalhei também como jornalista, mas chegou um momento assim que tomou toda a minha vida, né? Porque a gente tem horários de ensaios, apresentações, as viagens também, então não estava dando mais para conciliar. Certo, legal. E olha só, o pessoal aqui tá vibrando, dizendo: Júnior Dantas, você é o nosso Pantera Negra, né? Faça a versão brasileira do Pantera Negra. Olha que Gente, tem ótimo isso. novidades futuramente que não se pode contar agora, mas Júnior Pois Dantas, é. literalmente, né, vai ser, né? A gente vai considerar aí talvez até um herói mais Olha, assim, é muito fantástico do que o legal esse Pantera. comentário, é muito legal esse comentário, porque é um comentário super positivo, né? Isso. Foi um filme que realmente sacudiu o mundo, o planeta, né? Esse super-herói negro que inspirou tantas crianças e motivou tantas pessoas. Então, receber esse elogio, é um elogio, né? E eu fico muito feliz e espero que com o Pequeno Príncipe Preto também a gente esteja atingindo isso, incentivando, e dando força para tantas pessoas também. Júnior, já que a gente está falando de personagens, de outros atores também, né? Estão perguntando também aqui se você tem alguma inspiração em algum outro artista que você olha, admira, dizendo, nossa, eu gostaria, sei lá, de atuar com esse cara, porque esse cara é fantástico. Ou então alguém que talvez não esteja mais entre nós, mas que lhe passa uma inspiração quando você está no palco. Olha, a lista é muito grande, né? Porque, na verdade, é uma luta muito grande, principalmente dos artistas negros, né? Que vieram antes de mim, antes de umas gerações antes de mim também, porque a gente chama de... Foram pessoas que abriram caminhos, né? E eu tive a honra de fazer um clipe onde a dona Ruth de Souza, que foi a primeira atriz negra a ser protagonista de uma novela no Brasil, a primeira atriz negra a ser indicada a um prêmio internacional de cinema, né? Participar desse projeto meu, que é o Pequeno Príncipe Preto, no clipe A Baobá. Ela faz a árvore baobá, né, que é essa árvore africana, que significa ancestralidade, uma árvore sagrada, de respeito, de sabedoria. Então, assim, isso para mim foi uma grande honra ter ela, porque eu já admirava o trabalho dela, era uma inspiração para mim, e já tive contato com outros atores também, negros, assim, que eu só assistia e daqui de Poeira via no cinema ou na TV e que jamais imaginaria que estaria junto deles ou que eles estariam numa plateia vendo o meu trabalho, né? Então, assim, é uma lista enorme também, mas eu destaco a Dona Ruth de Souza porque foi alguém que eu estive mais próximo e que ela participou desse meu sonho também, que as pessoas podem assistir o vídeo no YouTube, né? Que é Abaubá, que é uma música do Pequeno Príncipe Preto, também tem no Facebook, no Instagram do espetáculo e no meu pessoal também. Júnior, nesse período de pandemia, eu acredito que o espetáculo deu uma parada, né? Eu queria saber se, com o mesmo espetáculo, se você pretende, depois, após essa pandemia, retornar, ou então talvez fazer um projeto. DVD, eu acho que não existe mais mídia física, mas colocar em stream ou no YouTube. Se você tem pretensão de levar ainda o projeto, ou se você está com outros projetos, né? Se já congelou o Pequeno Príncipe por lá. Porque às vezes acontece isso, né? A gente dá uma pausazinha para poder também experimentar outros personagens, outros roteiros, ou você ainda pretende estender um pouco com o Pequeno Príncipe? Olha, na verdade, esse ano 2020 seria um ano que eu não ia parar mesmo, assim, eu estava com a agenda lotada, tanto que para estar aqui em Poeira eu tinha comprado a passagem em janeiro, porque eu já tinha falado com a produção que nesse período eu estaria aqui, que eu teria que parar as apresentações. Então, em janeiro, já tinha estreado um espetáculo do Ariano Suassuna, chamado Alves de João da Cruz, que foi para comemorar o aniversário da minha companhia, o Mondé. E eu já estava ensaiando esse novo espetáculo infanto-juvenil que eu escrevi junto com a Cristina Moura, que está dirigindo, que já ia estrear em maio. Então, assim, depois do carnaval já estava tudo organizado, porque a agenda já estava bem cheia. E aí veio isso, a gente teve que parar com tudo, né? Se redescobrir aqui nessa nova linguagem de como estar perto do público aqui na internet. Mas sim, a gente quer voltar e a gente quer. Eu acho que também esse formato de internet vai ficar, né? Porque a gente entende que pode estar as pessoas presencialmente no teatro, mas podem estar lá no sul, no centro-oeste, no nordeste, também assistindo o espetáculo. E a gente já, a partir do momento que a gente também começou a fazer o clipe, é porque eu já pensava assim, em chegar em outras pessoas, pessoas que nunca tiveram ouvido falar no Pequeno Príncipe Preto, ou que nunca tinham visto o espetáculo, em cidades que não tem teatro, né?
a gente sempre pensou também em, por exemplo, em ter produtos, né? Ó, tipo o boneco do Pequeno Príncipe Preto, porque geralmente a gente vai numa loja e só tem aquela boneca loira, tão conhecida, com a cintura, ou com características que não nos representam e que as crianças precisam ter acesso também, né? Então, assim, a gente sempre pensou em ter caneca, boneco, imã, camiseta. E quando acabava o espetáculo, era uma grande festa, assim, porque as pessoas queriam levar um pedaço do espetáculo para casa. E uma das coisas que eu também pensei muito era que quando acabasse a peça, não acabasse o Pequeno Príncipe Preto, que servisse para abrir um diálogo em casa, né, que as famílias conversassem, que os professores, os educadores levassem esse tema para as escolas também. Então, eu sempre ficava muito em rede social, né, sempre respondendo muito as questões, sempre tem muito debates com as crianças. Então, eu tenho um caderno só de perguntas que eu penso em usar nos próximos espetáculos também. Certo, olha só, o pessoal aqui não deixa de comentar, né? Rosimeire dizendo, ele conta história deliciosamente. Luísa Dantas, né? Júnior é muito perfeito, af! Né? Luísa, meu Deus. Meu Deus, Ilene, me sabe que tá doido para contar, né? Eu não vou contar porque ele me pediu, né, segredo de algumas coisas que a gente falou dos projetos que vem por aí. Então, eu quero outras lives com o Júnior em outros momentos para falar desses Vamos marcar essa projetos. live. Né? Já vou convidando desde já. Ana Maria aqui dizendo, estou encantada, Júnior Dantas é perfeito, né? Um monte de coraçãozinhos. Corrinha, Júnior Dantas é maravilhoso. Meu Deus, olha aí, Léo, pro sábado tá bombando, hein? pronto, Léo dizendo aqui, Júnior Dantas é um ator incrível, tive o privilégio de vê-lo em cena e espero um dia vê-los nos meus filmes, né? Olha, Aí, né? ó, já manda o contrato, já quero. Justamente, né? Arthur dizendo, Júnior Dantas é nosso Pantera Negra, nosso rei. Rosimeire, precisamos de você em todas as mídias, né? E o pessoal aqui só rasgando elogios. Para Ah, encerrar essa fica temática feliz. Pequeno Príncipe, né? Já que a gente já está perto do final, né? Infelizmente, da nossa entrevista, estão perguntando aqui para você falar qual foi o momento mais difícil da construção do personagem, o Pequeno Príncipe Preto, né? O que foi mais difícil para você construir nesse processo de laboratório cênico? É, na verdade, tudo é um desafio, né? Porque o Pequeno Príncipe Preto foi meu primeiro monólogo, né? O monólogo é quando só tem um ator, apesar de ter três músicos em cena comigo, mas eu tinha esse grande desafio que eu ficava pensando, meu Deus, a gente está em 2018, né? Que foi quando estreou. E como que eu vou ser interessante sozinho se as crianças têm acesso a tanta internet, a celular, a tanta tecnologia? E será que elas vão entender? Será que vão prestar atenção em mim? Então eu fui aprendendo a contar essa história. Antes da gente estrear, a gente veio aqui para o Nordeste, para Campina Grande, Recife, fui em escolas públicas no Rio de Janeiro. E para entender assim, um momento de respirar, um momento em que elas queriam interagir. E a gente foi construindo esse espetáculo, mas também é um espetáculo que eu canto, que eu danço. Então, assim, eu tinha que estar sempre bem. E eu também ficava pensando, meu Deus do céu, olha tantas coisas que eu tenho que fazer de uma vez. Mas cada espetáculo era uma emoção, cada espetáculo eu aprendia mais, cada espetáculo eu conhecia novas pessoas. E muita gente perguntando, nossa, já fez tantas vezes, não canso de falar o texto, de falar a mesma coisa. E eu dizia, não, porque cada espetáculo, né, é diferente um do outro, é ao vivo, assim, a troca com energia, o lugar que eu estava indo, às vezes tendo o prazer de conhecer uma nova cidade, assim, acabava, a peça geralmente tinha 50 minutos, uma hora, e às vezes a gente ficava mais uma hora, duas com as famílias, né, que era aquele momento das fotos, ou quando os abraços bem calorosos das crianças também, quando chegava a criança dizendo, olha o cabelo do meu pai, Luz dreads, olha as tranças da minha mãe, ou quando vinha comparar o tom de pele, ou contar alguma história parecida com a minha da infância, né, que aconteceu, porque são histórias que realmente acontecem todos os dias. Bacana, Deus. Já está colocando aí a mensagem. Eu quero um boneco, né, do Pequeno Príncipe Preto para poder contar a história na creche, né? Então, legal. Murilo, um abraço para você que está mandando, né, uma mensagem carinhosa aqui, certo? E eu queria só fazer uma pausa, né, uma observação, já que a gente está nesse momento de política, a gente sabe que está fervendo aí em Poeira, em São João, aqui em Patos, em todo canto. Né? Uma observação para você que é aluno, que já vota, ou então você que já é adulto, que está assistindo aqui, que vai ficar essa live que eu vou pretender deixar gravada, né? Que observem esses candidatos que conhecem a cultura, que estão dentro da cultura,
né? Não vai fazer como aqui, por exemplo, uma vez eu estava numa discussão, Júnior, num fórum de cultura, apareceu um vereador, né, aqui da cidade, que ele disse que valorizava muito a arte, valorizava muito a cultura e que não podia estar sempre nos eventos, mas que estava em espírito. Então eu não quero ver espírito perto de mim. Eu quero pessoas, né, presentes, eu quero políticos que ajudem a sociedade presente. Então vamos começar por a gente, né? Quando tem, sei lá, uma apresentação na praça, na igreja, num centro cultural, num sindicato, numa escola, vamos prestigiar e vamos aplaudir esses artistas, porque é daí que começa a fazer uma movimentação dentro de uma cidade, né? De um Sim. espaço. Não é Eu acho verdade? muito importante você ter falado isso, porque é muito importante a gente ter acesso à cultura, à arte desde sempre, seja em casa, com incentivo da família, nos apresentando, né? Como eu falei, autores, escritores, músicas, tanta coisa. Olha os fogos aqui, não sei se você está ouvindo, então está no Sim, clima sim. já. E também na escola, e a gente aproveitar, porque com certeza a gente cresce totalmente diferente, com senso crítico, analisando as coisas, tendo sensibilidade, né? E como é incrível, a gente, nessa pandemia mesmo, nessa quarentena, como a arte nos salvou com as músicas, com os filmes, com as séries, com os livros. Então, assim, vamos valorizar os artistas, principalmente os locais, né, que às vezes são tão esquecidos. A gente às vezes só quer curtir e compartilhar aquela coisa lá do artista famoso, né? E aí quando alguém fica conhecido, diz, nossa, mas fulano mudou muito. Mas assim, de você acreditar também nos seus amigos, incentivar as pessoas e mostrar a cultura para eles, a arte. Então vamos se ligar que a eleição está chegando e é isso. Prestem atenção. Muito bem, né? Importante recado aí que o Júnior Dantas deixou para a gente. Júnior, gostaria de agradecer pela disponibilidade, por esse papo, né? Que foi incrível aqui, a galera interagindo. Pode ter certeza que você deixou um baita aprendizado, né? Para quem está conferindo aí. E eu mesmo estou muito feliz, né? A live que eu vou salvar e, sem dúvida, eu vou compartilhar. E daqui a alguns anos eu vou estar ainda testificando. Olha, gente, eu entrevistei o Júnior Dantas, né? Então, para mim é um orgulho, é uma honra, né, ter batido esse papo contigo. Eu espero lhe dar um abraço, né, num futuro muito em breve, né, pessoalmente, né, quem sabe tomar uma cajuína aí no Copo de Ouro em Poeira. Ajeita aí, viu, Corrinha? Né, Corrinha chama a Desilene e organize, vamos ajeitar. Corrinha, além de educadora, também é produtora, então ela é boa nesses eventos aí. Sim, pronto. Né, então a gente vai combinar isso aí, vamos nos organizar. E quando a gente tiver eventos também na escola, você já se sinta padrinho Inclusive, também. eu quero parabenizar você, né, e todos os profissionais, porque eu venho acompanhando, mesmo lá do Rio de longe, mas acompanhando o trabalho que vocês desenvolvem, que você desenvolve. Acompanhei aquela live da festa junina, né, da festa da escola lá de São João, que foi incrível. A live acabou, foi 1 hora, depois continuou. Eu fiquei lá porque estava muito bom. Imagina, lá no Rio, sem festa junina, né? E principalmente esse ano que não teve mesmo. E de como foi bom estar perto e vendo os alunos, né? Porque teve várias coisas também deles escreverem, né? Os concursos que vocês promoveram. Então foi muito bom. Então, parabéns. Muito obrigado pela live, por a gente estar aqui trocando essa ideia. E é uma forma de reafirmar também, falar sobre o Pequeno Príncipe Preto, falar sobre o meu trabalho, dizer como eu tenho orgulho de ser daqui de Poeira, da região, deixar um abraço para todo mundo. Eu estou aqui já há um tempão, vim passar só alguns dias, mas não estou conseguindo voltar. Mas também estou conseguindo fazer tudo daqui, né? Tá tudo muito pela internet, as lives, debates, as reuniões. Então vou ficar por aqui mais um tempo. E é isso. Aí espero encontrar você logo. Tudo isso aí tem acontecido graças sem dúvidas, uma equipe incrível que a gente tem, que eu faço questão de rasgar, né? Elogio, Júnior, a essa equipe de profissionais que trabalha conosco nas escolas, né? O Ítalo está falando aqui, tem o Diversiarte, né? Que é um evento que a gente criou em São João do Sabugi, que já criou identidade, né? O Diversiarte não é mais do Júnior, não é da Corrinha, não é da Deusilene, não é mais, né, de ninguém específico. O Diversiarte é da comunidade, é da cidade, né? Então, queria lhe agradecer novamente. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado por tudo, né? Agradecer a todo mundo que assistiu a live. Agradecer ao pessoal que trabalha comigo, Corrinha, Deusilene, né? Todos os profissionais que estão aqui mandando mensagem, os alunos, né? Dizer que é a gente se dando as mãos, né? Que realmente a coisa está acontecendo. E muito obrigado por essa colaboração. Sucesso,
né? E eu espero te ver novamente, né? Muito em breve. Sim, eu que agradeço. Eu tô assim, eu tô aqui, eu tô aberto, se eu rolar outros convites também, inclusive participar das aulas online, para que a gente trocar essa ideia com os alunos mesmo. E é isso. Um abraço para todo mundo. Obrigado, obrigado mesmo. Show. Muito obrigado, Júnior. E esse foi o bate-papo, né, com o Júnior Dantas. E eu espero que vocês tenham gostado. Não deu para fazer as perguntas de todo mundo, mas eu tentei enxugar o máximo possível para a gente poder, digamos que, bater esse papo com ele. Passamos até um pouquinho da estimativa que a gente ia, né, entre 30 e 40 minutos, e a gente foi aí, bem dizer, que 1 hora de live, graças também à participação de vocês, à interação de vocês. Eu também, Ana Maria, já estou esperando a próxima live. Eu espero que a gente tenha também outra oportunidade. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela a interação, né? Se cuidem, né? Ok? Ô, Corrinha, a gente tem um evento que eu quero ir. Deusilene, cobra aí, viu? O evento de Corrinha. A gente tem que se organizar. Então, tá certo, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até lá.